Vamos conversar sobre o texto de Lucas capítulo 19 e vamos falar sobre o publicano Zaqueu. Eu gosto do Lucas quando ele trata dos personagens que Jesus encontra ao longo da estrada. Lucas é um médico, escritor, que escreve este evangelho e escreve o livro de Atos. Os irmãos já sabem. E ele tem alguns detalhes assim que nos chamam a atenção, principalmente quando trato de personagens assim. Eu gosto de trazer esses personagens para a minha vida, para me identificar, para aprender, para crescer. O tratamento que Jesus dava a cada um que ele encontrava. Então nós vamos conversar a respeito desse texto. Vamos ver o que Deus tem para nós hoje. Deus tem a falar ao nosso coração. Vamos ler Lucas 19, do 1 até o 10. Amém? Todo mundo achou? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto o murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se de alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhes disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, ou o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos orar? Senhor, está aqui diante de nós a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para estar ministrando, Senhor, a sua igreja. E eu peço agora que essa palavra fale, Senhor. Tenha o poder, Senhor, de transformação. Tenha o poder, Senhor, de trazer ao nosso coração algo que nós estamos precisando, para que possamos estar sendo tratados pelo Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que o seu Espírito Santo esteja nos conduzindo, Senhor, aqui, falando, ministrando, Senhor, lendo os outros textos, que o Senhor possa ter liberdade no meio da sua igreja e assim nos abençoar, Pai. Nós sabemos que o Senhor está aqui no nosso meio, nós queremos dar ao Senhor toda a liberdade, porque a igreja é do Senhor, e nós somos servos do Senhor, filhos do Senhor. Então queremos ouvir a voz do nosso Pai, do nosso Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, como eu falei, Lucas está narrando essa história do Zaqueu, logo após ao acontecimento do cego Bartimeu. Os irmãos leem em casa, os irmãos deem uma reparada aí na sua Bíblia, e quando Jesus está se aproximando de Jericó, o cego Bartimeu se aproxima e começa a gritar, chamar por Jesus, queria que Jesus parasse e o atendesse para que ele pudesse ser curado pelo Senhor. Jesus para tudo, atende o cego e continua a sua viagem. Jesus sempre está caminhando,
Jesus sempre está desenvolvendo o seu ministério. Jesus nunca desenvolveu ministério em lugares fixos. Jesus estava sempre caminhando. Ele nos chama a estarmos caminhando, levando a palavra, semeando a palavra onde quer que nós estejamos. E aí o verso 1 do capítulo 19 vai dizer que Jesus, depois de ter curado o cego, entrou então em Jericó. Agora entrou em Jericó, está na cidade, e ali estava um homem chamado Zaqueu. Um homem de posses, um homem rico. Um homem que não precisava de prosperidade financeira, mas um homem que tinha a noção que algo lhe faltava. Ele olhava para si mesmo e dizia: bom, meu celeiro está cheio, tenho bens, tenho recursos financeiros bastante, não preciso de dinheiro, mas no fundo eu sei que algo me falta. É a história do Zaqueu, desse homem que tem dinheiro, mas não tem vida, desse homem que tem recursos financeiros, que tem posses, que tem bens materiais, mas que lhe falta algo que somente Jesus pode preencher, somente Deus pode lhe dar. E Zaqueu percebe isso e vai atrás de Jesus, para que ele pudesse enxergar Jesus, para que ele pudesse perceber e ver esse Jesus, aquele que havia acabado de curar o cego. Por isso que tem a multidão, e por isso que ele não consegue ver Jesus, porque a multidão era grande e ele era anão. Se não era anão, tinha 1,50. Anão deve ter menos, 1,30, 1,40, não sei. Então estava cheio de gente. E ele não conseguia ver Jesus por causa do milagre que havia acontecido logo ali na entrada de Jericó. E agora Jesus está dentro da cidade e está assim de gente. Então ele queria ver, mas não conseguia. E aí a minha leitura do que Lucas está querendo ensinar para nós a respeito do Zaqueu, é que Zaqueu percebe que o que esse Jesus faz com esse cego é algo que Jesus pode fazer na vida dele, mas não sendo material. É algo que tem que ser tratado na alma, algo que tem que ser tratado no coração, algo que tem que brotar aqui dentro. A gente sabe bem o que está escrito em Romanos 10, 17. Não é? Que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Cristo, da palavra de Deus. Então, a notícia correu a respeito de Jesus e ele ouviu. Veja como é que acontece. Como é que aconteceu comigo, com você também. Alguém lhe falou de Jesus, alguém lhe apresentou o evangelho, alguém deu algum testemunho. Você viu na TV, ouviu no rádio, alguma coisa chegou ao seu ouvido. E a fé foi gerada, te atraindo até a fonte da fé, que é Jesus. Que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Assim diz lá o escritor aos Hebreus. Então aqui, é isso que eu estou percebendo, é isso que o Lucas está falando para mim, ao ensinar a respeito desse encontro de Jesus com Zaqueu. Bens materiais não eram suficientes. Faltava mais para a vida do Zaqueu. Não é suficiente para a sua vida, não é suficiente para a minha. Falta mais, falta ter esse encontro com Jesus. Falta ter esse encontro pessoal, falta ter esse momento de olho no olho, de ceiar junto, de ter intimidade, de levar o Senhor para casa. Falta ouvir Jesus dizer assim: hoje houve salvação aí na sua vida, você está livre.
Enquanto isso não acontecer, irmãos, ter existido nessa terra talvez não tenha valido a pena. Talvez não, com certeza não valeu a pena. Só vai valer a pena se você tiver realmente desse encontro verdadeiro, pessoal, transformador, como aconteceu aqui na vida do Zaqueu. E aí o Lucas continua narrando para nós. Procurava ver quem era Jesus, no verso 3. Mas não conseguia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então subiu, correndo adiante. Ele sabia que tinha uma rua, Jesus estava vindo por ali, não dava para desviar, e ele sabia, eu vou subir aqui nessa figueira brava. Algumas traduções talvez estejam assim, numa figueira brava, para mim poder contemplar a face de Jesus, para mim poder ver quem ele é. E aí, o que acontece? Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, que lugar? Frente da árvore que Zaqueu estava. Certo? Quando Jesus chegou àquele lugar, ele parou, olhou para cima, olhou para a árvore, para a figueira brava, para o sicômoro e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém estar na tua casa, me convém ficar, me convém repousar, me convém ter um diálogo de levar algo novo para a sua vida lá na sua casa. Aí é outra coisa, irmãos, que eu aprendo aqui nesse versículo 5. Se Zaqueu está indo subir numa árvore para poder enxergar Jesus, que ele não conhecia, certo? Vão raciocinando assim comigo. Não conhecia. E ele sobe, e ele está ali esperando, viu? E quando de repente está passando no coração dele, é aquele, Jesus olha e diz: Zaqueu, eu não conheço, mas ele me conhece. Eu não sei quem ele é, mas ele sabe muito bem quem eu sou. Sabe o meu nome. Sabe o que está faltando à minha vida. Sabe o que está faltando ao meu coração. Sabe que o que eu tenho não está me satisfazendo. Sabe que os bens, essas coisas que eu tenho, na verdade não são nada. Porque ainda me falta a vida. E ele para diante da árvore e olha e vê esse homem, essa pessoa chamada Zaqueu. E aí eu aprendo, o Senhor quando olha, ele não olha assim, né? Ele olha assim, porque ele está aqui conosco, não é? Amém? Fala: Janderson. E quando ele fala Janderson, ele está falando tudo a respeito de mim. Porque ele está sabendo tudo que passa no coração do Janderson. Coisa que nem o Janderson sabe. Quando ele fala Marcos, ele está falando além do nome que o papai e a mamãe deram ao Marcos. Está falando a respeito de uma identidade pessoal, de algo que o Marcos talvez nem saiba, mas que ele sabe, está olhando o que está faltando para o Marcos ser verdadeiramente Marcos e ser alguém na presença de Deus. Então ele chama pelo nome, irmãos. É lindo esses encontros que Jesus tem com essas pessoas, quando ele olha e chama pelo nome. Maria é outra, quando ele encontra lá ressuscitado, ela acha que é o jardineiro.
não conhece Jesus, mas depois Jesus chama ela pelo nome, ela reconhece. Aí ela tem um susto. É o Senhor. É o nome. É a pessoa, é o que está dentro. O que Jesus está falando aqui ao coração do Zaqueu é isso. Você está aí para me ver, não me conhece, mas eu te conheço. Nós estamos aqui na igreja. Nós estamos aqui buscando a Deus, porque já nos buscou primeiro. Amém? Amando a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Nos atraiu a Ele. Não buscávamos a Deus, agora buscamos. Por quê? Ele já nos buscou. Então agora temos relacionamentos com Ele. Mas ainda tem coisa que Deus sabe de nós que nós não sabemos de nós mesmos. O que o Zaqueu está aqui, o que está acontecendo com o Zaqueu, talvez esteja acontecendo com você hoje. Você está aqui, você veio hoje, não conhece direito da Bíblia, não conhece direito de Deus, a respeito de Deus, tem algumas informações de Deus, de Jesus, mas isso, na verdade, não importa muito. Se de fato você crê que Ele te ama e que naquela cruz você estava com Ele, no dia da ressurreição você estava ressuscitado. Isso que de fato faz a diferença. Informações não vão nos levar para o céu. O que nos leva para o céu, que é a presença de Deus, é a fé. É esse se entregar, é esse desejar de estar com Ele. É o que o Zaqueu está aqui fazendo quando ouviu a respeito de Jesus. E o Zaqueu diz aqui no versículo 5, né? Que Jesus disse: hoje me convém ficar em sua casa, Zaqueu. Hoje nós vamos estar juntos, nós vamos conversar. Nós vamos ter um momento. E é interessante, irmãos, que lendo o texto assim, rapidamente, ou até com muito cuidado, que nós devemos ter muito cuidado, não podemos ler rapidamente. Você vai ver, como eu estou vendo, que Zaqueu não tinha a ideia de que Jesus iria se convidar para estar na casa dele. É essa a impressão que você tem quando lê o texto? Sim ou não? Não é verdade? Zaqueu foi porque queria ver, teve fé, como eu falei. Eu creio nisso, o que a palavra ensina. E está ali, como todo mundo. Mas quando Jesus mirou, ele olhou para... Isso não passava na cabeça dele. De levar Jesus para casa, de oferecer comida para Jesus, de sentar mesmo com Jesus. Não passava no coração dele. Foi uma surpresa para ele. Muito em conta também da vida que ele levava. Talvez ele olhava para si mesmo e dizia assim: mas eu levo uma vida que não é das mais exemplares, né? Talvez nós estamos hoje na igreja e falamos assim: mas minha vida é tão assim, será que Deus me ama mesmo? Será que Deus vai falar comigo mesmo? Será que Deus vai tratar comigo mesmo? Será que o meu pecado não vai fazer Deus correr de mim? Não vai, não. Vai fazer Deus correr atrás de você, até te libertar. E é isso que aconteceu aqui. Ele foi com Zaqueu até Zaqueu ser liberto, até Zaqueu perceber que do jeito que estava não dava para continuar. Nós vamos chegar lá.
Tem bastante tempo. Não vou usar todo o tempo, mas tem bastante tempo. Vamos ler João 6,37. Eu estou com esse texto anotado aqui, vamos ver. Agora até me esqueci que eu ia dizer sobre ele, mas vamos ler aqui. 6,37. A referência é quando Jesus está falando sobre 6,37, sobre ser o pão da vida. João 6,37. Para poder mostrar que Jesus se convida, que Jesus está falando ali com Zaqueu, está chamando a atenção nossa também, que ele, quando recebe alguém do Pai, ele jamais lança fora. Disse assim, 6,37 de João: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. E Jesus recebe o Zaqueu. Amém? Jesus recebe Zaqueu, percebe a fé que Zaqueu está tendo, e aí recebe Zaqueu. Todo que o Pai me dá, esse vem a mim. Então, se vem a mim, foi o Pai que me deu. E todo que vem a mim, não lançarei fora jamais. Era isso, sim. E o que acontece depois do convite de Jesus? Zaqueu não titubeou, Zaqueu desceu a toda pressa. Zaqueu respondeu ao convite de Jesus. Zaqueu respondeu àquilo que Jesus havia dito. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Interessante, né? E os que estão murmurando não eram pecadores, porventura? Né? O Lucas está escrevendo assim, ele tem esses detalhes. Por isso que eu gosto bastante da teologia lucana, que ele vai dando alguns detalhes assim que os outros não deram assim para nós. Talvez a gente se identifica mais por causa que ele não era judeu, era um gentil que está escrevendo para gentil, por isso nós nos identificamos. Por isso, quando você lê Atos, é a narrativa como se fosse um livro, assim. Não tem muita complicação. Agora, vai ler Hebreus lá para você ver. Você que não vai conhecer o Levítico, você que não vai conhecer o Antigo Testamento para ver, não é verdade? Hoje o pastor Ari chamou a atenção sobre isso. Os endereços dos evangelhos. Mateus vai escrever para quem? O judeu. E aí tem algumas coisas que, Jesus vem de Davi e tal, aí vai a genealogia e tudo mais. Então, cada um tem um foco. Lucas, o foco dele é escrever para gentil. Tanto o companheiro dele era o Paulo, que era o pregador, o pastor que Deus levantou para pastorear quem? Os gentios. Por isso que a gente se identifica bastante quando lê ele aqui. Ele vai narrar muita história assim a respeito disso. Mas tá bom, é uma informação assim que talvez nem precisava ter dado. Irmãos, é uma coisa que eu gostaria de falar aqui a respeito desse texto do versículo 8. Que quando nós temos esse encontro, quando Jesus nos encontra, quando Jesus chama para essa nova vida, algo acontece no nosso coração que é natural.
Vou ler o versículo 8. Diz assim: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Algo que todo cristão, todo aquele que é um pequeno Cristo, que é um nascido de novo, que tem essa vida de Deus, o que o Lucas vai ensinar, olha eu defendendo Lucas de novo, o que o Lucas vai ensinar aqui e vai continuar ensinando lá em Atos é o seguinte: o cristão é generoso. O cristão olha para o próximo. O cristão olha para a necessidade do mais fraco. Tira o olhar de si mesmo e olha para o outro. Aí eu penso sempre assim: tira o olhar do coração de Adão e começa a ver o coração como o coração de Cristo, com o coração cristão, com o coração daquele que divide, que reparte, não aquele que retém e fica só para si. Nós começamos a ler, eu disse que ele era um homem rico. Amém? E agora ele está na posição aqui diante de Jesus, está dizendo: Senhor, eu tenho muita grana. E eu, Senhor, sem o Senhor me falar nada. Mas eu já sei que o Senhor já sabe daquilo tudo que eu fiz de errado e tudo mais. Eu resolvo. Isso aqui é uma confissão. Que esse dar 4 vezes mais está na lei. Ó, se você roubar um boi, você tem que dar 4 boi. Roubou alguma coisa, devolve 4 vezes mais. Eu já sei que o Senhor já sabe. O Senhor sabia meu nome, o Senhor sabia da minha dificuldade. Não é que ele já tinha lido Hebreus 4, né? Que Hebreus vai ser escrito 35 anos, pelo menos, lá na frente. Mas é que ele estava diante desse que estava falando algo ao coração, trazendo para ele nova vida. E disse: já que eu não posso esconder mesmo, eu vou abrir o jogo aqui. Lembra de Hebreus capítulo 4? Quando ele diz assim que ninguém... Vamos ler lá. Hebreus 4, versículo 12 e 13. Parece até que ele conhecia, né? Já tinha lido aqui o escritor aos Hebreus, mas não é não. É que ele está diante de Jesus e sentado à mesa, à frente daquele que conhece todas as coisas, sabe de você, sabe de mim, que não dá para esconder nada, não adianta. Glória a Deus por isso. Amém? Que só assim nós vamos sendo transformados à imagem do Filho de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então já se levanta, já entrega o ouro, mas tem uma atitude aqui, como eu disse, que Lucas vai continuar escrevendo lá em Atos, algo que é próprio desse coração divino. Generosidade.
amor. Olhar para o necessitado, olhar para o mais fraco. Você se lembra que em Atos 2, 44 e 45, o mesmo escritor, o Lucas, vai dizer que... Vamos abrir a sua Bíblia, abre lá. Atos 2, 42, 44, 45. Vai dizer o seguinte, que... Eu vou ler aqui. Todo mundo já sabe o texto, mas é bom a gente conferir, né? Diz assim, 2, 44 e 45, para ganhar tempo. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. O que o Zaqueu fez lá? Vou vender e vou dar aos pobres. Encontro com Deus, vida cristã, vida de Cristo, tem que ter um coração generoso. Tem que ter amor pelo necessitado. Tem que olhar o próximo, olhar a necessidade do próximo. Não tem jeito. Aí muda 2 páginas da sua Bíblia, vamos lá para o Atos 4. 4, vou ler do 32 em diante, para ganhar tempo também. A comunidade cristã diz assim, da multidão dos que creram, era o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação ou consolação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, o que o Lucas continua a dizer, a narrar a respeito daqueles que têm um encontro com Jesus? Daqueles que têm uma vida transformada pela palavra, que a generosidade começa a fazer parte desse coração. O amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 5 vai dizer isso para nós, agora não é mais só para você mesmo. Agora o que você tem é de todo mundo. O que você tem é nosso. Que o Pai que você tem é nosso. O pão que você tem é nosso. Amém? É isso que o Lucas está dizendo, irmãos. Não dá para correr disso. Um coração que tem o Espírito de Deus, ele tem olhos para os necessitados. E para terminar, indo para o final. Versículo 9. Então Jesus lhes disse, depois que ele, olha irmãos, depois que ele entregou, depois que ele pôs o dinheiro na mesa, depois que ele confessou, se eu defraudei, se eu roubei, se eu enganei, é tanta coisa, Jesus, que
O senhor sabe aí o que eu fiz, eu vou dar 4 vezes. Depois o senhor me dá a lista. Se eu defraudei alguém, ó. Depois disso, enquanto não houve a confissão, enquanto não houve esse derramar diante de Jesus, Jesus não fala. Está na casa. A palavra está aqui. Minha presença está aqui. A sua oportunidade está aqui. Mas depois que ele fala, Jesus disse: Zaqueu, hoje houve salvação. Lembra do Jacó, irmãos? Quem lembra do Jacó aí? Eu nunca esqueço do Jacó, é um dos personagens favoritos meu. Jacó é o cara que da Bíblia Sagrada o mais falado é o Jacó. Não tem narração mais extensa do que a vida de Jacó. Muito importante o Jacó na história da igreja, na história do povo de Deus, na constituição do povo de Israel, na constituição das 12 tribos, que quando ele tem esse encontro, enquanto ele não diz que ele é o que ele é, o Jacó, o anjo não o abençoa. Tem que ter a confissão. Tem que ter o arrependimento. Que o Espírito Santo nos convence do pecado. Ele olha para nós, ele fala onde está o nosso pecado. E a gente tem que olhar e dizer: é verdade, o Senhor é o Espírito da verdade, né? É assim que Jesus disse, né? O Espírito da verdade virá. Quando vier, vai convencer o mundo. Do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Zaqueu está aqui, está confessando. Aí quando confessa, quando ele abre o coração, quando ele apresenta tudo a Jesus, Jesus diz: hoje houve salvação. Nós ouvimos a palavra sempre, mas talvez o nosso hoje nós deixamos passar. Por isso tem muita gente na igreja que ainda não nasceu de novo, por isso tem muita gente na igreja que não teve essa experiência com Jesus, por isso tem muita gente na igreja que não mudou o coração. Está vendo do mesmo jeito como era antes. Porque esse hoje dela, ela não deixou Jesus ainda ser o Senhor da vida dela. Irmãos, e aqui é um detalhe para terminar. Nós só temos o hoje mesmo. Só temos o hoje. Não é filosofia. É Bíblia Sagrada. O ontem já passou. Todas as vezes que você vai ver o Senhor chamar atenção, Ele vai dizer hoje de manhã, hoje, hein? Hoje de manhã, a irmã Ivanéia leu Deuteronômio 30. Aí você vai ler, não vou ler tudo aqui, porque vem domingo de manhã que você ouve essas coisas boas. Vem domingo de manhã. Tem escola bíblica, abertura aí. E ela leu lá: hoje eu ponho diante de ti as bênçãos e as maldições. Nós vamos ver o Hebreus, esse nós vamos ler, Hebreus capítulo 3, que Deus vai falar, a verdade, os escritores hebreus vai está tratando o povo ali da sua época, mas falando a respeito do que aconteceu no deserto, quando Moisés passou um sufoco com o povo lá no deserto.
Quando o povo tentou a Deus, quando o povo rebelde não quis ouvir a voz de Deus. Hebreus capítulo 3, é ali do lado do 4, é claro, 3, 4, né, pastor? Ô, pastor. Vamos ler a partir do 12, só para a gente ganhar tempo. Mas você lê o 3 inteiro, tá bom? 3, o 4, vai lendo. Você toma gosto, vai chegar no 10, assim, 11, 12, aí vai embora. Mas vou ler só o 12 aqui. 3:12. Tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. 15, atenção. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Até aí, tá bom. Continua lendo como eu falei. Hoje, se ouvir a voz. O Zaqueu estava lá, a chance do Zaqueu estava sendo dada. E o hoje para nós é o momento, é o agora. Como eu disse, o ontem não existe mais. Tem gente que quer arrastar o passado até, não dá para. O passado passou. E o Provérbios, né, o Eclesiastes diz, não digas que lá no passado os dias foram melhores, que isso é uma tolice. Não seja bobo de pensar assim que não foi. Hoje é bom. E amanhã, pastor? Amanhã não existe. Amanhã não existe. O amanhã não existe. Porque amanhã, quando chegar, não vai ser mais amanhã, vai ser hoje. Amanhã existe no calendário, na segunda, terça, no mês também, os dias, né? Mas de fato, de verdade, não existe. Quando chegar amanhã, vai ser hoje, irmãos. Se chegar o hoje de amanhã, o hoje de amanhã não vai ser o hoje de amanhã, vai ser o hoje de hoje. Vocês entenderam? Eu não vou complicar mais do que isso. Amanhã não existe, Mariana. Por isso você deve viver bem hoje. Deve guardar a palavra hoje. Deve estar firme na fé hoje. Não pensa assim, amanhã, quando der, eu vou levar Deus a sério. Não tem amanhã, irmãos. Não existe amanhã. Existe hoje. Quando chegar amanhã, não vai ser amanhã, vai ser hoje de novo. Se você chegar amanhã. Jesus já ensinou isso para nós, né? Que nós somos teimosos, nós não queremos aprender muitas coisas. Jesus falou, não vos preocupeis com o dia de... Basta cada dia o seu próprio... Deixa hoje que eu cuido de vocês, deixa. Amanhã Deus pertence, mas planeja. Ó, o pastor está falando que não existe, então vou levar a vida de qualquer jeito, o dinheiro que eu tenho eu vou gastar tudo. Não, não é isso. Planeje, deixa ali. E aí você fala como o Tiago orientou, né?
Se Deus quiser, está planejadinho, tem o dinheirinho ali e tal, se Deus quiser acontecer, amém. Mas de fato, pense como se amanhã não existisse, porque não existe mesmo. Você só tem o hoje. Por isso chama presente. É o presente que Deus está te dando, é hoje. Aí você pode receber, ceiar com Ele, participar com Ele da vida que Ele tem para te dar, abrir o coração para Ele, ou deixar, esperar para ver se o acaso vai te proteger. Quando você andar distraído. Eu já falei essa frase aqui, e eu já sei que não vai te proteger. Não vai. Não vai. O que vai te proteger, que vai te guardar, é o sumo pastor. Aquele que te ama e deu a vida santa dele para te resgatar do pecado maldito que te escravizava. Ele vai te proteger. Sempre. Vai estar contigo sempre. Sempre. Quando você disser sim, quando você abrir o coração mesmo e deixar com que essa palavra faça a mudança que precisa ser feita no seu coração. Nós vamos participar da ceia, é o que Jesus nos ensinou. É o sangue derramado da nova aliança. O corpo partido em favor dos pecadores. O sangue derramado para uma nova aliança ser estipulada. Porque a velha não nos contemplava, irmãos. Não ia chegar até nós. Jesus vem e abre a porta para todo mundo. Não tem distinção. O apóstolo Paulo vai falar isso, é maravilhoso em Gálatas. Não tem mais grego, não tem mais mulher, não tem mais homem, não tem mais bárbaro, cita, livre, escravo. Todo mundo é igual. Na mesa do Senhor, todo mundo tem a liberdade de participar. Porque nós estamos diante do mesmo Pai, nós estamos diante do mesmo Senhor, que nos resgatou, diz a palavra de Deus, por bom preço, pelo sangue do seu Filho amado.